Estamos de volta no nosso segundo bloco da aula Finalidade das Organizações e agora nós vamos discutir um pouquinho a intenção dos indivíduos. Mas antes, gostaria de convidá-lo a participar do Clube Amigos da Boa Nova. É uma grande oportunidade para você fazer parte de uma grande família. E com pequenas contribuições que cabem no seu bolso, você pode ajudar todas as obras da FEAL, que é a instituição que coordena a edição, a editora, a TV, a rádio e as casas André Luiz. A gente conta com a sua contribuição. Legal? Bem, olha, se nós observarmos a intenção dos indivíduos dentro desse contexto da finalidade das organizações, nós vamos nos encontrar lá no Livro dos Espíritos com a seguinte questão, 518. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo. Então vejam que nós sempre atraímos a presença da espiritualidade, seja nas nossas atividades simples do cotidiano ou, no caso, nas nossas atividades, nas organizações que a gente participa. A partir do momento que eu me ligo a uma organização e aos seus objetivos, eu atraio espíritos afins para aquele propósito. Então, nós somos verdadeiras antenas por onde quer que a gente ande. Ah, mas de repente você pode falar, mas na empresa que eu trabalho, o propósito final dela não é lá muito nobre por conta do setor que ela atua, do produto que ela vende. Mas por opção e por falta dela, às vezes, eu decido ajudar as pessoas com as quais eu trabalho para que o trabalho flua. Olha que legal! Então, mesmo estando no ambiente inóspito, muitas vezes, nós temos condições, sim, de plantar a fraternidade, de plantar a união, de plantar a troca. E isso é legal, porque se aquela organização aqui no mundo terreno, ela não tem ainda um propósito por conta dos seus fundadores, por conta dos seus principais líderes, você estando lá pode sim compartilhar o que você conhece em termos do Evangelho com aquelas pessoas. É muito interessante, a gente conhece algumas organizações que têm essa característica e você se depara com pessoas que fica claro que ela tem uma missão ali, para deixar aquele ambiente mais ameno, com menos conflito, para que haja um entendimento. Então, embora a organização ainda não esteja madura dentro dos propósitos mais nobres, mas ela cumpre uma função. E as pessoas que lá estão podem trabalhar e prover algo além daquela organização por conta dos grupos que o indivíduo se afiniza na espiritualidade. Isso é bastante interessante. Então, nós vamos perceber o seguinte, lá na questão 788, eles nos fazem uma seguinte referência, que existe a fase da infância das coletividades até a fase madura das coletividades. A fase da infância das organizações, no nosso caso, até a fase madura. Então, toda essa trajetória dos grupos e das organizações leva um certo tempo. Com qual objetivo? Que a gente vá se apropriando daquilo que a gente aprende, que a gente vá se integrando dentro dos propósitos de Deus, que a gente vá entendendo efetivamente qual a nossa missão em cada ambiente que a gente participa. Às vezes, é uma atividade simples que a gente faz, uma vez por semana, a cada 15 dias, mas o quanto que aquilo sendo bem feito pode ajudar as organizações, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, se desenvolver e cumprir uma missão, cumprir um objetivo. Isso é bacana, a gente perceber que as coisas estão conectadas, que nada se perde, sempre existe oportunidade
para a gente poder se desenvolver. E lá na pergunta 789, olha que interessante, os Espíritos nos dizem: a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor, pela raça, pelo credo, né? Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, né? Caridade de um povo para o outro, né? Como os indivíduos de homem para homem. Então, se a gente entender que quanto mais a gente vai amadurecendo a nossa participação nos grupos, nas organizações, com o espírito de servir, nós estamos cumprindo um objetivo importante para nós e para os nossos semelhantes. Isso é legal. A gente vai aprendendo isso, né, nas nossas pequenas experiências. Eu tive uma professora, né, no curso básico de Espiritismo, ela falava: quer fazer caridade? Não sabe como, está difícil? Mesmo com a intenção, né, de você ganhar bônus horas, faça. Porque depois você vai se acostumar, vai gostar e aquilo fica introjetado em você, né? Existe uma frase, né, que eu gosto muito do John Deere, que ele diz assim, que primeiro nós fazemos os nossos hábitos, depois os nossos hábitos nos fazem. Porque é isso, é através da experiência boa e é que a gente vai mudar o nosso comportamento. Legal? E para encerrar, na questão 789, os espíritos, Kardec, né, comentário de Kardec, ele fala assim: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando esses se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Então, isso é bacana, turma. Todo o esforço que nós fazemos por entender o propósito das organizações que a gente participa dentro do caminho do bem, nós estamos progredindo e ajudando também as pessoas a progredir. Não é uma dica bacana para a gente ir para o nosso trabalho, para a gente ir, né, para a instituição de caridade que a gente participa, para a gente ir para os nossos encontros, né, em família, com os amigos, com uma visão diferente. Poxa, o que aquele grupo, o que aquela organização, seja formal ou informal, tem a oferecer para aquela coletividade. Pensemos nisso para a gente poder ter um saltinho, né, ganhar um salto a mais aí na nossa evolução espiritual e moral. Fiquem conosco, até o próximo bloco. Mundo Mar Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Mar Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.